Olá, amigos da Piracicaba, que adoramos tanto. Você que acompanha aí o canal Sol Servidores Online, programa Plataforma Cívica Especial. E antes de começar o bate-papo gostoso com o nosso amigo, nosso cidadão piracicabano, nossa gente que tanto faz pela cidade, que adoramos tanto, por mim, por você, por todos nós, eu quero pedir para você que, se não é inscrito, ative o sininho, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber notificações, já deixe o seu like, vou ser franco, deixe o seu like para mim, deixe o seu like para o nosso convidado hoje, deixe o seu like para a nossa brava gente piracicabana. E hoje eu converso com o meu amigo Marco Ferreira. Marcos, bom dia, você me ouve, meu amigo? Bom dia, Delima, bom dia aos telespectadores do seu canal. Eu ouço você e muito obrigado pelo convite para a gente fazer esse bate-papo e vamos tentar aí responder, tentar resolver algumas coisas e revelar outras, né? Maravilha! Link direto, eu me encontro hoje na sala em homenagem ao nosso grande amigo, servidor Edicel Clemente. Marcos, você fala da onde? Eu estou aqui no meu cantinho, aqui no Recurso de Multas Piracicaba, estou na minha salinha de esconderijo, né? Bate-caverna? Sabe que você tem que ter um local para você fugir um pouco do povo, né? Você tem que fugir um pouquinho do serviço, então você tem que ter um lugarzinho que é só seu. Então estou nesse lugarzinho que é só meu hoje. Legal, maravilha. Marcos, você é piracicabano? Não, eu vim para Piracicaba em 1987, eu tinha 14 anos, vim por razões de saúde da família. Eu tenho 47 hoje. E vim por problema de saúde na família, né? E acabamos ficando por aqui. Bebeu a água. Constituí família em Piracicaba. Bebeu caldo de cana. Sou piracicabano por direito. De coração, de coração. Essa cidade é maravilhosa, abençoada. Minha família também, nós mudamos para cá, eu tinha 3 para 4 anos de idade, em 79, né? Então, mas é uma terra abençoada, né? É uma terra que eu tenho certeza que a sua história se assemelha à minha. Aqui nós crescemos, casamos, constituímos lar, família, filhos, não é verdade? E é bem isso mesmo, né? Eu vim para cá com 14 anos, então, na realidade, eu nunca mais saí. A gente mudava muito, né? Foi paixão à primeira vista? Família pobre, e aí você muda muito. Então, quando você chega num lugar que a família resolve parar de mudar, você acompanha, né? Pô, não tinha lugar melhor, né? Lugar onde o peixe para. E paramos mesmo. Legal. Parou nada, porque é aqui que você vai nadar mais forte, né? Aqui que você vai trabalhar para constituir família, que foi o que fez, né? Para criar a família, né? Graças a Deus. Você é pai. Fala da sua família para nós. Eu constituí família em Piracicaba, a mulher com quem eu me casei é piracicabana, eu tenho 2 filhos, né? Ela é natural? Natural de Piracicaba. Então já veio brincar. Olha lá, tem o brincar. Né? Eu tenho uma menina de 23 e tem um homem de 20, né? Um casal, legal, bacana. Marcos, eu lembro muito de você, eu não sei se você pode, eu sou guarda civil, eu lembro muito de você quando nós nos encontrávamos pelas ruas da cidade em patrulhamento. Então, patrulhando aí, viatura da guarda, e protegendo a cidade. Então, nós temos uma história semelhante, análoga nesse sentido, que você com a farda cinza e eu com a farda azul, e nós defendendo a terra que a gente tanto ama, né? A terra-mãe que nos acolheu nossas famílias, e daqui nós fizemos extensão das nossas famílias. Por que você entrou na Polícia Militar? Na realidade, assim, o pobre, principalmente, eu penso que a área da segurança pública, os cargos, tem 2 portas para se entrar na polícia, né? Ou você entra pela porta do morador, que é a porta de luxo, que é o oficialato, né? Ou você entra pela entrada de serviço, que é o filho do pedreiro, do padeiro, do encanador. Você tem ali uma sensação, né, de fazer a coisa certa, mas eu acho que a maioria que entra por questão financeira, né? É uma estabilidade, etc. E depois você aprende a amar aquilo e ver de outra forma e a se comprometer. Mas eu acho que da região que eu vim, da situação financeira, eu acho que todo mundo ali que eu conheço que entrou por questões financeiras e de estabilidade mesmo. Sim. E você serviu a corporação quanto tempo?
Eu fiquei um tempo, saí, depois eu voltei, né? Fiz O concurso bom de filho a novo. casa volta, né? Fiz concurso de novo, né? E depois eu fiquei até 2013. 2013 eu saí definitivamente. Legal. Deixa eu perguntar para você, e hoje você faz o quê? Assim, você falou da empresa, você está aí na empresa, né? Eu trabalho com defesa de trânsito, né? Eu faço recurso de multas, de processo de suspensão de habilitação. Ou seja, não cassação. mudou nada, né? Ontem você defendia a população do abuso da criminalidade e hoje defende a população da arbitrariedade do Estado. Mas é interessante porque assim, é um ramo do direito que é barato. Então você não tem muitos advogados ou profissionais do direito que façam isso. Até Então, porque é uma ele é lacuna, administrativo, né? É uma lacuna, porque é um direito administrativo, ele é muito barato, a multa em si, ela não é um direito caro, então a pessoa fala, mas se eu for pagar para o advogado R$1.000 para defender de uma multa de 200 e 300, não compensa. Aí entra você fazendo o administrativo, a gente já tem uma determinada lida com essa área aí, a gente... Esse é o paralegal. Tá se dando bem, é um rabo. Legal. Né? E como que está o mercado assim? Como que está as ruas de Piracicaba? Tem muita multa em Piracicaba? Piracicaba é uma terra de multa? É bem acentuado, né? Tem muitas multas ilegais, né? Infelizmente, é estranho a gente que trabalha com a defesa de trânsito declarar que as multas são ilegais. O correto seria só ficar ganhando dinheiro e fazendo os recursos. Mas a gente tem denunciado situações de ilegalidade. Você está dando tiro no pé. Mas eu penso assim que uma vez que você está envolvido com o direito das pessoas, não dá para você só ganhar dinheiro. Você é uma questão de caráter, né? Às vezes eu perco um cliente por orientá-lo, mas ele me manda mais 2, 3. Então, na realidade, não é um prejuízo. Nunca é um prejuízo. Sem dúvida. Meu irmão, estou tomando aqui um presente que eu ganhei de uma grande amiga que mora no meu coração, a Renatinha. Renatinha, testado, aprovado e amado. Obrigado, meu coração. Ó, Renatinha, deixa um like aí para nós. Maravilha, eu sei que você está nos acompanhando. Ó, amei. Obrigado, Marcão. Eu entendo, isso é uma questão de caráter. E esse é o Marcos que eu conheço e é o Marcos que eu quero apresentar para você, Piracicaba, que adoramos tanto. Você, cidadão, que está acompanhando nosso programa, você que pediu, De Lima abre também para o cidadão de bem. A história do Plataforma Cívica foi assim. A ideia, o foco principal era entrevistar apenas servidores e fez um sucesso muito bacana, caiu na aceitação, graças a Deus caiu na aceitação dos internautas que nos acompanham. Tivemos a oportunidade de entrevistar aqui, ainda mantemos a entrevista com os servidores, que é o nosso carro-chefe, né? Mas daí muita gente mandava e-mail, ligava para mim e falava, viu, entrevista cidadão, porque tem muita gente boa essa terra é terra, ó. Sabe por que o peixe para aqui? Porque o lugar é bom. Nem quer ir embora. Mas o meu pai foi servidor, se aposentou no serviço público de Piracicaba. Ele era pedreiro na prefeitura. Ô, servidor municipal, se aposentou. Vou fazer um resgate do tempo dele aqui. A minha mãe foi pensionista do IPASP até falecer 2 anos atrás. Né? Legal, vamos fazer um resgate da história do seu pai. Você tem foto lá? Tem sim. E daí, Marcos, muita gente falava, abre para o cidadão, porque acho que nós acertamos no canal, na forma de abordar, essa forma espontânea. Eu costumo dizer que não é. A ideia era fazer um programa de entrevista, mas isso fluiu de uma forma tão natural que virou um bate-papo a 3. E quando eu digo a 3, é você que está aí nos acompanhando, assistindo esse bate-papo, né? Eu, De Lima, William De Lima, e o convidado. E o convidado é você que pede, é você que indica. E Marcos, muita gente pediu você. Pai, eu agradeço. Agradeça aí, meu irmão. Eu agradeço as pessoas e assim, eu penso que se as pessoas têm dúvida, tem alguma forma de que a gente ajude, é interessante que se comunique mesmo, porque a gente está à disposição, essa é a realidade, né? O tempo que a gente tira para a gente tira para os amigos, tira para as pessoas também, está certinho isso mesmo, realmente. Maravilha. Deixa eu fazer, eu quero perguntar para você o seguinte, você falou multas abusivas, né? Assim, existe multas viciadas em Piracicaba? Você tem, por exemplo, os radares novos, instalados no ano passado. Todos eles estão irregulares.
Todos Não, aquela multa lá do talão, o cara chegou e canetou errado. Existe isso. Tem um meme, eu não sei se é meme, eu não sei se é piada, eu não sei o que é, mas tem uma historinha aí que não sei nem se é fake, que bombou aí no WhatsApp, aonde... Da máscara. Não, é um pouquinho mais velha. Eu vou chegar aí, calma, rapaz! Onde um motoqueiro foi multado por não estar com cinto de segurança. E um condutor de carro foi multado por não estar de capacete. Multas... Tem muito isso aí na Polícia Rodoviária. Existe aqui em Piracicaba? Na Polícia Rodoviária tem mais. Ah, porque a Polícia Rodoviária, na realidade, ele faz... ele não aborda, ele não faz nada. Então ele olha e ele anota num papel e depois ele transcreve. Então acontece muito de você ter os dados de um veículo, de um carro, e aí coloca lá sem capacete. Ou os dados de uma moto e está lá sem cinto de segurança. Isso acontece muito. Porque na realidade são os códigos, né? Então ela anota o código e uma placa. Só que se ele anotar uma letra errada, é outro veículo. Então muitas vezes ele preenche lá o talão dele eletrônico, quando ele lança a placa, já sai todos os dados do veículo. E aí ele anotou lá a infração 167. E era, por exemplo, era uma moto. Ele ia colocar outra infração e ele acabou... era um carro que estava sem cinto, ele colocou 167, que é o sem cinto, só que ele, na hora de passar a placa, ele digitou um número errado. E aí cai numa moto. Tá, então agora eu vou ser chato. Posso? Deve. Como bom servidor público, sou servidor há 22 anos e responsável. Eu sou chato pra caraca. Sou de Ares, pô, meu irmão. Ó, Satanás, eles falaram. Servidor que comete esse erro, ele deve responder por abuso de autoridade contra um condutor de carro que não estava de capacete. Ao multar Zezinho de carro sem capacete, foi um abuso de autoridade. E ao cometer isso, calma lá, ao cometer a conduta do agente, ele deixou de multar um guinho que estava de moto sem capacete. Ele responde por abuso de autoridade, por prevaricação? Não. Na realidade, assim, é muito complicado o direito de trânsito, porque o agente de trânsito ele tem fé pública. O que é fé pública? É pressuposição de que todos os atos dele são legais. Todos os atos dele são legais. O que a gente se depara muito, isso é o que eu cobro da administração pública, é o bom senso de quem julga. Porque na realidade, assim, é muito fácil eu comprovar que uma moto não precisa usar cinto de segurança, ou que um carro não precisa usar o capacete. Só que quando ele erra essa placa que cai numa moto, fica fácil, mas se ele erra essa placa e cai num outro carro, aquele outro proprietário do outro carro não tem como provar. Por quê? Porque eu não tenho como produzir uma prova de algo que não existiu. Então precisa o bom senso, sim, da autoridade que julga, para saber que esses fatos evidenciam de que o agente erra. E o agente erra, e é comum o agente errar. Hoje eu tenho lá, eu até separo, né, os autos de infração de multas que o agente errou no preenchimento. E eu tenho lá um calhamaço lá. Tenho lá um calhamaço. Dá pra fazer local ou não? Local. Então tem muito, porque assim, o agente ele tem um treinamento para fazer a multa, para fazer a autuação, muito eficiente. Só que eu te pergunto, de 2017, que teve o convênio da Guarda Municipal, que tiveram um curso muito bom com autoridades de trânsito do Brasil inteiro. De lá para cá, quando foi feita uma reciclagem, foi feito um estágio de aperfeiçoamento? Não foi. De 2017 para cá não foi. Então esses guardas eles estão há 3 anos e meio regurgitando aquilo que eles aprenderam lá, só que mudou muita coisa. Sim. Muda a resolução, muda a deliberação, muda a portaria, e você tem que ter uma atualização e a pessoa não tem. Então ele vai lá e fala assim, mas eu vou mudar. E você tem também as empresas investindo, né, no lobby político para transformar multas. Por exemplo, tem uma multa que ela era muito baratinha, que é a multa de estacionamento rotativo. A Zona Azul. É a Zona Azul. Só que quando as empresas privadas pegaram esse filão, que é um filão bilionário, que dá mais de bilhão ao ano, né? Mais de bilhão ao ano. Quando eles pegaram esse filão, eles falaram assim, mas o cara, ele acaba não se esquentando a cabeça com uma multa leve.
Então eles foram lá e eles alteraram o Código de Trânsito Brasileiro. O lobby político, o lobby comercial alterou o Código de Trânsito Brasileiro, transformou a multa de Zona Azul de leve em grave. R$195. Parar 5 15 pontos. minutos numa vaga a mais sem pagar o imposto é grave. Isso aí coloca vidas em perigo. Se né? você descer a Dr. Paulo chinelando e passar acima de 20%, até 20% acima da velocidade, é mais leve do que se você estiver estacionado sem pagar para a empresa que explora as vagas. Então você vê que é um negócio... Parar na Zona Azul sem pagar coloca vidas em perigo. É muito grave isso daí. É complicado. Aqui em Piracicaba, qual foi a multa mais absurda ou mais surreal que você foi procurado para defender, para entrar com recurso? É assim, ó, eu costumo dizer que as multas mais absurdas são aquelas que mexem com o psicológico da pessoa. Por exemplo, eu passo por você está de viatura, e eu faço um randandan, né? E aí você fala assim, nossa, é inaceitável um negócio desse. Desacato. Eu tenho que arrebentar esse cara, só que eu faço um randandan e tchau. E aí você fica engasgado, e aí você fala assim, não, então eu vou dar uma multa disso, uma multa daquilo, uma multa... E você dá 4, 5 multas no cara. Só que você fala assim, essa aqui é boa, essa aqui é cara. Pau. Essa aqui ele vai ter que vender a moto para pagar. Pau. Só que a hora que você pega o contexto daquelas multas ali, você vê que não tem como você ter cometido aquelas infrações simultaneamente. E aí você acaba cancelando todas. Por quê? Porque a pessoa agiu com o fígado, né? Ele queria punir a pessoa. Provar isso? É fácil provar isso? Provar não, você não consegue provar. Por quê? Porque por causa da fé pública. Então não dá Mas pra você recorrer. consegue Tem que ser- desconstruir o argumento dizendo assim, olha, dá uma olhada nisso aqui. Não tem como eu fazer isso. Por exemplo, tem um menino que ele se envolveu numa briga com um funcionário público. Vamos falar um funcionário público para a gente não generalizar. E aí o cara deu 7 multas nele simultâneas, né? Numa 66, né? Numa XT660. Aí deu uma de dirigir com uma mão só, de empinar, de direção perigosa, de farol apagado, de falta de retrovisor e uma série de coisas, tudo ao mesmo tempo. Aí você fala assim, nossa, esse cara estava em cima da calçada, empinando, cantando pneu, com uma mão só, um moleque de 55 quilos numa XT 660. Assoviando e chupando cano ao mesmo Você tempo. sabe, né, que foi isso aí, inclusive, eu tenho conversado com os clientes, falo assim, ó, vamos fazer o administrativo primeiro, vamos mostrar isso para a autoridade julgadora, vamos demonstrar isso. Se a gente cancelar as multas, tranquilo. Se a gente não cancelar as multas, se a autoridade julgadora insistir em acobertar esse tipo de conduta, você vai para o judiciário. Aí você vai receber indenização, você vai cancelar as multas, você vai prejudicar o servidor que fez isso com você. Né? Então, eu sou chato. É uma questão aí que eu acho... Eu sempre defendi a nossa imagem. Um dos motivos de eu criar esse canal foi para defender o servidor público. Tem muito. Aqui em Piracicaba, nos 8 mil servidores, eu coloco minha mão no fogo por 7.900. Tem muita gente boa defendendo, trabalhando por Piracicaba. Mas eu não aceito, é inadmissível, meia dúzia queimar o nosso filme, queimar um legado de bons serviços, queimar nossa imagem. Daí aparece... Eu vou tentar ser elegante, aparece esses fanfarrão lá de Brasília querendo caçar servidor público. Como nós tivemos, infelizmente, na história da nossa república, na abertura da democracia, um presidente que foi eleito com um discurso de caçar Marajá. Legal, não tenho nada contra Marajá, nada a favor, pelo contrário, queria eu ser Marajá. Mas ele Entra caçou Marajá? Entra no Google, veja o que significa Marajá. Mas ele caçou Marajá? Servidor público não é Marajá. Então, agora nós temos aí uma nova leva, uma nova safra desses neo-caçadores de Marajá. Não são nem caçadores, são neo-matadores de Marajá. E eles se baseiam nessa meia dúzia que queima o nosso filme. Eu acho que servidor público, não só o servidor, qualquer um que comete abuso, servidor ou não, tem que responder. Inclusive, se houver tipicidade criminalmente, não é aceitável. Desculpa. Eu penso assim, ó, o erro, ele não pode ser nem premiado
e nem penalizado, o erro. Então, o cara errou a placa na hora de anotar e por N motivos ele não percebeu, ou o cara fez uma autuação de uma tipificação que ele vacilou, não era aquilo ali. Por exemplo, o celular. Tem uma multa de falar ao celular, que é aquela tradicional que já tinha no Código de Trânsito Brasileiro, e tem uma multa nova com relação ao celular, que é a de manusear ou segurar o celular. Por que criaram essa de manusear ou segurar? Teoricamente, se você está falando no celular, você está segurando o celular. Mas o que acontece? O artigo 252, ele previa, no inciso 5, inciso 5º, dirigir com apenas uma das mãos. É uma autuação média, dirigir com apenas uma das mãos. É uma autuação média. E aí, no inciso 6º, ele dizia o seguinte: utilizar fone de ouvido ou telefone celular. Então, ele já falava do telefone celular. Também é média. Com o advento do WhatsApp, dos vídeos, etc., aquele cara que tinha metade da atenção desviada do trânsito, porque ele estava conversando, mas estava com a mão no volante prestando atenção no trânsito e só estava conversando, tinha ali uma metade da atenção dele desviada. Hoje ele está assistindo um vídeo, 100% da atenção dele está desviada. Então tem que criar uma autuação mais grave, e que foi criada uma autuação mais grave. E é uma gravíssima, 7 pontos, R$295. E aí tem servidor, tem agente de trânsito, agentes, PM, guarda, Semutran, quando eu digo servidor, no geral, que ele não quer autuar o cara por falar ao celular, ele quer autuar pelo mais grave. Mesmo falando. Mesmo ele comprovando, ele visualizando. Não, aí é abuso. E aí o que acontece? Mas ele tem essa indução pelo próprio órgão. Piracicaba, por exemplo, tirou a multa leve, a multa média do talão e colocou as duas gravíssimas. Existe entre os vamos ser elegante, entre a polícia de trânsito, os policiais de trânsito, seja de qualquer esfera ou de qualquer corporação, existe ali um fichamento interno. O Guinho, agente Guinho, já cometeu 1 erro, 2 erros, 3 erros, já teve tantas multas anulada, existe isso daí, sabe por quê? De repente o cara, de 10 multas que ele aplica, 11 anulada, pode parar, o cara tá ocupando espaço de quem poderia trabalhar com seriedade, tá com deficiência. Existe isso? Existe o inverso disso. Premio de Lima, então, porque ele fez 25 multas numa noite. Premio de Lima porque ele gasta um talão de multa numa noite. Ele fica ali na frente do Habib's em pé, com um foninho de ouvido falando, a placa, o cara passou, ele fala a placa, outra placa. Aí depois que aí, quando acaba o turno dele, que ele vai lá na sombra para jantar e tal, ele pega, coloca e começa a fazer as multas com base no que ele falou. Placa tal, sem cinto, placa tal, farol apagado. Não, ele não faz. Ele pode fazer isso assim? Não pode fazer isso. Só dele, que esse cara só é elogiado, porque esse cara, todo dia ele gasta um talão. Então, a administração pública, esse cara, ele dá 5, 10 mil reais por noite para a administração pública. Então, a administração pública premia esse cara. Então, você pega as multas desse cara, todas elas são padronizadas. E aí você não sabe. Não, ele escreve até o relatório da multa, é igual, exatamente igual. Se você pega 40 multas de falar ao celular na frente do Habib's numa noite, todas elas vão estar relatadas exatamente igual. E aí você fala, todo mundo passou falando ao celular, ou essa pessoa abusou do poder? Você não vai saber, porque ele tem fé pública. E como ele é premiado, ele nunca vai ser investigado por isso. Então, isso é grave. Tem um caso de determinados agentes que foram na padaria porque o cara não deu presunto dentro do lanche e o cara começou a multar, as pessoas paravam na calçada da padaria. Eu fui procurado por esse cara, ele falou, eu não aguento mais, os caras vai lá, pega lanche, etc e tal, porque o dia que eu não estava lá, a menina não deu lanche que os caras não queriam, começaram a multar os carros na calçada da padaria. Mas a padaria tem um avanço lá para estacionar, mas o avanço é insuficiente. E aí eles multam. E aí você pegava os veículos dos determinados agentes, eram estacionados exatamente como os veículos que estavam na padaria. Você fala, meu amigão, Marcos, frente. Essa meia dúzia não pode mas é o que eu manchar a falo. nossa imagem. Só que assim, infelizmente o agente de trânsito, ele sofre muita influência do corporativismo, infelizmente, né? Então, por exemplo, um dia eu cheguei na prefeitura e tinha uma pessoa fazendo autuação dentro do estacionamento da prefeitura. Eu fui até ela e falei, olha,
Boa tarde. Eu sugiro que você não faça essas autuações, porque não tem sinalização adequada aqui. Então, se você fizer, essas pessoas vão estar sendo prejudicadas por você. E ela foi grosseira comigo, tudo. Eu falei, eu não vou discutir porque, quer queira, quer não, errado ou certo, ela está no serviço dela. Só que subir... Ah, não, errado não está no serviço dela. Errado, ah, mas quando errado você... está à margem do serviço dela. Quando você está... Eu sou muito... nessa questão, ó, o servidor que trabalha, vamos louvá-lo. O vagabundo, o marginal, travestido de servidor, que não trabalha, vamos botar para correr. Abuso de autoridade é crime. Desculpa, Marcos. Então, mas aí que tá. É isso que eu falo para você, é aquela pressão funcional. Então, por exemplo, a pessoa trabalha num determinado prédio público. E aí, alguém que tem ascendência sobre ela chega e fala assim, ó, você vai fazer multa no estacionamento da prefeitura. Ela, enquanto agente de trânsito, ela sabe que ela não poderia fazer multa ali porque não tem a devida sinalização. Mas ela tem essa ascendência profissional. Ó, se você não fizer, você sabe que você vai ser sacado daqui, você vai ser colocado lá no capim fino. Você sabe como funciona. Você trabalhou muito tempo, você sabe como funciona esse mecanismo de troca de poder. Força de escala, não existe retaliação, perseguição mais dolorosa do que força de escala. Eu fui convidado para Santa Maria da Serra, fui convidado para Pirassununga. Pirassununga é 4 pedágios, cara, é 4 pedágios. Você fala assim, vou trabalhar em Pirassununga, é 100 km, mas é 4 pedágios. Né? E aí você fala assim, eu poderia ter ficado calado e continuado em Piracicaba. Então é complicado. Então a gente sabe que tem essa pressão. E essa pressão, o bom servidor, ele deveria saber contornar isso. Só que é aquilo que você falou. Tem gente que não está preparado para a pressão. Né? Como eu já estive dentro, eu sei como é. E aí, por isso, eu tenho essa cautela de conversar. Então, se a pessoa está lá, uniformizada, executando a função, por mais que ela esteja agindo errado, se você for lá e confrontar, você sabe que você vai estar arrumando um problema. Então, você faz o quê? Meu irmão, a conversa era 15 minutos, uma conversa gostosa, rica, produtiva. Você bateu meu bate-papo gostoso por uma conversa importante, rica e produtiva. Era 15 minutos, já estamos na casa dos 27 minutos. Quem quiser entrar, é muito legal, muito bacana mesmo. Obrigado por abordar de uma forma, esperamos, descontraída, espontânea, um assunto dessa relevância, dessa importância. Quem quiser entrar em contato com a empresa, passa o contato para nós. Recursos de Multas Piracicaba, o WhatsApp é o 199-8295. Repete para nós, por favor. 199-8295-6645. Maravilha. Eu vou pedir para a nossa técnica colocar a legenda aqui embaixo. E o endereço, e-mail... A gente não está fazendo atendimento físico, né, em razão das medidas de isolamento social. A gente está respeitando, mas o endereço é na Alferes José Caetano, 1690. Alferes José Caetano, 1690, entre a Floriano Peixoto e a Riachuelo. Maravilha. Meu irmão, quiser fazer alguma conclusão, fica à vontade. Não, a plataforma assim, é sua. Eu quero aqui esclarecer que a gente não tem nada contra os agentes, pelo contrário, a gente já apresentou ano passado um projeto uma sugestão legislativa, aliás, que não é competência do cidadão comum apresentar um projeto de lei, mas nessa sugestão legislativa a gente previa um prolabore para a Guarda Civil de 20% da arrecadação da Zona Azul e um prolabore para a PM de 20% e uma ajuda de custo para os agentes da Semutran também de 20% de toda a arrecadação, que não é pouca. Dá em torno aí de 4 a 5 mil reais por dia para cada instituição dessa, de prolabore, porque o guarda civil conveniado e o policial militar conveniado no trânsito são designados pela autoridade e devem receber o prolabore por fazer isso aí, porque você está saindo da sua função principal, né, para atender uma demanda do trânsito, então você teria que receber. E a gente fez e encaminhou, inclusive, para a Câmara ano passado já, essa proposta. Então a gente não tem nada contra os agentes de trânsito, a gente está aqui debatendo situações pontuais, mas no geral... Parabéns para todos. Maravilha. Toda ação é impessoal, né? Nós discutimos a conduta, né? A ação
a realização e não a pessoa. A pessoa, nós vamos discutir no aspecto pessoal e se for condenado pelo meu juízo de valor, pelo seu juízo de valor, tenho certeza que não será convidado para entrar em casa. Marco Ferreira, você é meu convidado para entrar na minha casa. Obrigado, meu irmão. Obrigado você que nos acompanha, Piracicaba, que adoramos tanto. Obrigado, Papai do Céu. Amém.